Olá, eu sou o professor Everton Lopes e hoje quero estudar com você sobre o assunto Introdução Bíblica, um assunto fascinante, maravilhoso, que vai acrescentar muito para o seu crescimento espiritual e teológico também. Bom, para iniciar a nossa aula de hoje, eu quero abordar com vocês alguns assuntos específicos e básicos, algumas definições e algumas introduções básicas para o assunto que nos é proposto hoje, ok? Bom, uma das informações importantes é sobre nomenclatura. Quando você pega para ler algum livro, história que seja, ou teológico, é comum você se deparar com esta sigla aqui, ó, AC e DC, ok? Mas em diversos livros, apostilas, pesquisas que você deve ter feito ou vai fazer ainda, é muito comum você se deparar com outra sigla, essa daqui, ó, AD. E o que significa AD? AD é a sigla para as duas palavras em latim, Anno Domini, que significa Ano do Senhor. AD significa a mesma expressão de DC, depois de Cristo. Anno Domini é Ano do Senhor. É uma expressão utilizada para dizer que esse período é depois de Cristo também. Outra informação importante é sobre a contagem de anos e a marcação com números romanos. Por exemplo, século I, século II, século III. Que ano nós estamos falando quando falamos sobre século, quando abordamos sobre século especificamente em números romanos? Então a contagem funciona da seguinte forma. Por exemplo, século I. Século I ele é contado como? Do ano 1 ao ano 100. Então, o ano 1 ao ano 100 nós sabemos que é o século I. Do ano 101 ao ano 200 é o século II. Do ano 201 ao ano 300 é o século III. E se eu perguntar, o ano 1517 se refere a qual século? Talvez você diga século XV, porque nós estamos falando sobre ano 1500, mas não é. O século XV vai do ano 401 até o ano 500. Esse é o século XV. Então note o seguinte, sempre o século ele tem ligação com o ano que termina esse período. Então o ano 401 ao ano 500 é o século XV. 500 começa com 1 e 5, 15, então é o século XV. Se nós pegarmos o ano da Reforma Protestante, 1517, nós estamos falando sobre o século? Muito bem, 16. É o século 16. Ok? Por quê? Porque vai de 1501 até 1600. Ok? Então é só uma curiosidade, uma informação, porque você vai ler sempre a respeito de séculos. Em Antigo Testamento, em Novo Testamento, em História, você vai ler sempre em números romanos quando se fala de séculos. E é importante nós sabermos a contagem desses anos referente aos séculos também. Essa é uma informação muito importante para quem é estudante de teologia. Alguns números da Bíblia agora para a gente. A Bíblia é um número fascinante, maravilhoso, o livro mais vendido de toda a história da humanidade. Muito se fez já por governos e sistemas mundanos para se acabar com a Bíblia, mas nunca se conseguiu e quer saber? Nunca vão conseguir também. A Bíblia é um livro maravilhoso e é dividido em Antigo e Novo Testamento. 2 testamentos, Antiga Aliança e Nova Aliança. Mais para frente nós vamos conversar um pouco sobre isso também. Porém, ela tem 66 livros. 37 livros no Antigo Testamento e 29 livros no Novo Testamento. Cerca de 40 personagens foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Como nós sabemos, a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Então vamos entender o seguinte, a Bíblia é a revelação de Deus, quer dizer, Deus se revela através dessas histórias, nestas histórias, Deus inspira homens, pessoas comuns como nós,
a escrever a Bíblia e depois ele nos ilumina para entendermos, compreendermos as suas lições pela Bíblia. Então, revelação, inspiração, iluminação são três fatores muito importantes para entendermos um pouco mais para frente a respeito da Bíblia. Como eu disse, cerca de 40 pessoas, 40 personagens utilizados na escrita da Bíblia. Esses 40 personagens nós temos pelo menos 11 países ou localidades diferentes que essas pessoas faziam parte, moravam, viviam, nasciam. Desses 40 personagens, cerca de 19 ocupações diferentes eles tinham. Por exemplo, Lucas é escritor da Bíblia também, ele escreve Lucas, escreve Atos, ele era médico. Pedro, pescador. Nós temos também legislador, Moisés foi um legislador. Temos um homem que foi um boiadeiro, um profeta chamado Amós, que foi boiadeiro, cuidava de animais. Quantos outros personagens e ocupações nós temos? Na sua apostila você tem uma lista desses personagens também e as suas ocupações. Através do tempo, 50 gerações se passaram em cerca de 1.600 anos, isso mesmo. Durante 1.600 anos, esses personagens escreveram a Bíblia. Desde 1491 a.C., com Moisés, que era um legislador, que nós sabemos, libertou o povo do Egito, até nós chegarmos em João, o apóstolo João, o discípulo amado, em 97 depois de Cristo. Então, esse período todo foi um período que durou a escrita da Bíblia como nós temos hoje. E é fascinante nós entendermos historicamente que a Bíblia ela foi escrita por 40 personagens diferentes, de lugares diferentes, culturas diferentes e, olha, estilos literários diferentes. Nós temos alguns estilos literários, por exemplo, poéticos, com Salomão escrevendo provérbios e alguns salmistas, nos Salmos, Jó, um livro poético também, parábolas, através dos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, alegorias, Gálatas capítulo 4 se utiliza de alegorias, por exemplo, metáforas, Gênesis, Êxodos, Deuteronômios, vários outros textos usando metáforas e figuras de linguagem. Em Salmos e vários outros livros da Bíblia, nós temos figuras de linguagens. Apesar de toda a oposição, a Bíblia é o livro mais antigo, mais famoso, mais lido do mundo, escrito em mais de 2.000 idiomas, línguas e dialetos. Já atravessou 3.000 anos. É também o livro de maior circulação no mundo. Em 1996, por exemplo, foram distribuídos mais de 20 milhões de Bíblia em todo o mundo. Só no Brasil foram quase 7 milhões nessa época e na China circulam cerca de 3 milhões de Bíblia. A China, considerada um país comunista, perseguidor de cristãos, hoje tem milhões e milhões de Bíblias sendo distribuídas entre as pessoas que lá vivem. Por tudo isso, podemos dizer, sem medo de errar, que a Bíblia tem origem sobre-humana. Não é fascinante a Bíblia? Pois bem, agora mais algumas informações fantásticas a respeito da Bíblia, sobre a divisão da Bíblia que talvez você não saiba. A divisão da Bíblia em capítulos só veio acontecer no ano de 1250 depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão também a Steph Langton, professor da Universidade de Paris e mais tarde o arcebispo da Cantuária em 1227. Em 1525, Jacó ben Aim, na Bíblia Bomberg em Veneza, havia dividido o Antigo Testamento em versículos. O Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551 por Robert Stephanus, o impressor de Paris que publicou a primeira Bíblia, a Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Agora, algumas palavras que você vai se deparar num contexto geral do seu estudo teológico. Preste atenção nessas palavras e não se esqueça delas, ok? Apócrifos significa escondido ou duvidoso. Para nós, teologicamente, são os livros não bíblicos, aceito por alguns, como a Igreja Católica Romana, por exemplo, mas rejeitado por outros, por não serem inspirados e conterem muitos erros, o que prova serem de autoria humana e não divina. Cânon, do grego canon,
e do hebraico kané, regra, lista autêntica dos livros considerados como inspirados. Isso mesmo, o livro da Bíblia que nós acreditamos é passado pelo cânon. Epístolas significa cartas. Evangelho significa caminho ou boas novas. Sinóticos significa síntese. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, pois são muito parecidos e sintetizam toda a vida de Jesus. Testamento significa aliança, pacto, acordo. Bom, são palavras importantes que nós temos que sempre entendê-las, porque geralmente nós vamos encontrar essas palavras em vários estudos que vamos fazer. Tá legal? Agora algumas curiosidades da Bíblia que você vai achar muito legal. Acompanhe comigo só. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Acredita-se que ele foi escrito por Moisés quando esteve lá no deserto. Alguns acreditam dessa forma. O texto áureo da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Epístola da Alegria, a carta de Paulo aos Filipenses, foi escrita na prisão e as expressões de alegria aparecem 21 vezes na epístola. Outra curiosidade, você sabia que quem cortou o cabelo de Sansão não foi Dalila, mas um homem? Juízes 16, versículo 19. O nome mais comprido e estranho de toda a Bíblia é Maher-Shalal-Has-Baz, filho de Isaías. Está escrito lá em Isaías 8, versículo 3 e 4. Outra curiosidade é que Davi, além de poeta, músico e cantor, foi o inventor de diversos instrumentos musicais. Pois é, Amós capítulo 6, verso 5. Você sabia que o nome cristão só aparece 3 vezes na Bíblia? Em Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico ao capítulo 37 de Isaías? Você sabia que 1 Crônicas 16, de 8 a 36, transcreve o Salmo 105 na íntegra? O Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição. O Novo Testamento encerra citando graça de nosso Senhor Jesus. Interessante, né? Você sabia que o capítulo mais comprido da Bíblia é Salmo 119 e o mais curto é Salmo 117? Você sabia que no Antigo Testamento nós temos pelo menos 332 profecias literalmente cumpridas na pessoa de Jesus Cristo? Sabia disso? Pois bem, sabia também que a expressão o caminho de um sábado corresponde ao caminho permitido no dia de sábado? Bom, a distância que ia da extremidade do arraial das tribos ao tabernáculo, quando no deserto isso é aproximadamente 1.200 metros. Você sabia que a palavra Deus aparece 2.658 vezes no Antigo Testamento e 1.170 vezes no Novo Testamento, totalizando 3.828 vezes? Por que isso é importante? Porque a palavra diabo aparece apenas 177 vezes. Bom, nós temos aqui milhares de vezes aparecendo a palavra Deus e apenas 177 vezes a palavra diabo, utilizando várias nomenclaturas como adversário, como a serpente, o enganador, etc. Deus estava mais preocupado em falar dele, né? Em que nós o conhecêssemos mais do que o diabo. Parece que algumas pessoas não entendem muito bem assim, não é verdade? Os livros de Esther e Cantares de Salomão não possuem o nome Deus. A vinda do Senhor é referida 1.845 vezes na Bíblia. E você sabia que os magos, aqueles magos do Oriente que visitaram Jesus, não eram reis e não eram 3, pois a Bíblia diz apenas uns magos, lá em Mateus capítulo 2, verso 1.